Quem quiser, clica no aviãozinho e chama a galera para participar. Esse tema é bem bacana, eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, gostaria de perder peso. E eu acho que todo mundo já passou por algum desses pontos ou comete algum desses erros sem perceber. Então é bacana a gente prestar mais atenção, tá? Então essa semana... Olá, Andressa. Essa semana eu vou falar um pouquinho sobre 3 temas que eu escolhi, tá? O tema da live de hoje vai ser sobre esses erros que a gente comete na hora que a gente quer emagrecer, mas a gente não percebe e podem atrapalhar demais essa perda de peso. Amanhã, nesse mesmo horário, eu vou falar sobre ciclo de estratégias e os nossos objetivos, tá? Quando eu falo ciclo de estratégias, eu vou falar sobre detox, vou falar sobre jejum, vou falar sobre dieta low carb. Então é bem bacana, não deixem de participar. Então hoje é sobre os erros do emagrecimento, amanhã são essas estratégias alimentares, dieta low carb, detox, jejum, enfim, vou falar um pouquinho a respeito disso. E vamos fechar na quarta-feira com alguns mitos da nutrição. Não pode comer carboidrato, não pode comer fruta, posso comer tapioca, pão engorda, detox funciona. Então eu vou separar alguns pontos aqui pra gente falar na quarta-feira, tá? Boa noite, gente. Então vamos lá, tá? Pra não enrolar demais. Já são 7h06. Então eu vou começar falando sobre isso e no final, e aí também vou parar para vocês. Vocês podem me interromper, mandando dúvida, fazendo pergunta, tá? E eu vou responder para vocês, pra gente interagir. Oi, Léo, boa noite. Boa noite, gente. Vai entrando, vai chamando a galera. Então, aqui, o tema da live de hoje tá aqui nos comentários. Erros ocultos do emagrecimento, tá? Aline, sejam todos bem-vindos. Clica aqui no aviãozinho para chamar mais gente. Eu acho que esse tema é um tema que todo mundo gostaria de ouvir um pouquinho. E essa live vai ser a abertura da semana da mini maratona que eu chamei de lives, que eu vou fazer 3 dias de lives seguidas para tentar dar bastante conteúdo para vocês. Aline, eu tô maquiada, então, né, com filtro. Esses filtros são maravilhosos. É para disfarçar um pouquinho. Então, gente, vamos lá. Vamos começar falando sobre alguns erros no emagrecimento. Eu trouxe aqui alguns, só que eu acho que podem existir diversos. Interagem... Floriano, tudo bom? Val, bem-vindos, boa noite. Interajam aqui comigo, tá? Me interrompem, fala assim, eu faço, eu não faço, nunca fiz, para eu saber um pouquinho também, pra gente, em cada tópico que eu falar, a gente conversar mais um pouquinho, tá? Então vamos lá. Um dos erros que a gente comete na hora de emagrecer, na hora que a gente tá querendo perder peso, e muitas vezes a gente tem uma prática no nosso dia a dia em que a gente não entende, nossa, tô fazendo tudo certinho na nossa cabeça, tô fazendo tudo certinho, mas meu peso não desce, eu não consigo emagrecer, tô sempre me sentindo inchada, tô sempre cansada, sem energia, gordurinha não sai. Então vamos lá, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que pensar, antes de pensar em dieta, antes de pensar em escolhas alimentares, um primeiro erro, né, que a gente deixa de lado, privação de sono ou noites mal dormidas. Mas, Renata, o que o sono tem a ver com ganho de peso, perda de peso? Tem tudo a ver, gente. Muitas vezes a gente tem uma rotina muito corrida, a gente tá sempre muito ansioso, sempre muito estressado, com muito trabalho, acaba se desligando da nossa rotina de trabalho, da rotina de casa, da rotina com os filhos, muito tarde, e aí a gente vai ver uma série, vai assistir uma televisão ou fica nas redes sociais, a gente acaba dormindo muito tarde e tendo que acordar muito cedo. Ou às vezes a gente acorda, a gente não dorme tão tarde, mas não é um sono de qualidade, a gente acorda muito de madrugada. E isso afeta toda a nossa produção hormonal. O nosso ciclo, existe uma coisa chamada ciclo circadiano. A gente tem horário para produzir todos os nossos hormônios. Então, falando de uma forma bem simples, quando a gente não tem uma noite boa, a gente tem privação de sono, os nossos hormônios ficam bagunçados, a gente começa a produzir muito cortisol, muito mais do que a gente deveria. Eu acho que todo mundo já ouviu falar aí que cortisol é o hormônio do estresse.
Então, a gente vai desequilibrar toda essa cadeia hormonal. Então, a gente começa a produzir muito cortisol, mais do que a gente precisa. Isso faz com que a nossa serotonina, que é aquele hormônio do bem-estar, diminua. Isso gera uma bagunça total. O nosso apetite fica descontrolado, a gente fica mais ansioso, a gente fica mais estressado, a gente pode ter desejos por alimentos, desejos por carboidratos. Tudo isso porque o nosso sono não tá bacana, tá? Então, é durante o nosso sono que a gente faz toda a nossa produção hormonal, a gente faz toda a nossa recuperação. E quando isso tá bagunçado, a gente tem uma alteração desses hormônios, cortisol e serotonina principalmente. E isso vai estar relacionado diretamente com o nosso comportamento ao longo do dia. Cansaço, estresse, ansiedade, aumento de apetite. Quando o apetite fica muito desregulado, um dia você tá sem apetite, outro dia você quer comer tudo que vê pela frente. Então, a primeira coisa que a gente tem que ajustar antes de pensar em dieta é o seguinte: ver se a gente está dormindo bem. Caso a gente não esteja dormindo tão bem assim, eu sei que não é da noite para o dia que a gente vai dormir bem, então a gente tem que mudar alguns hábitos noturnos que a gente tem. Então, higiene do sono é uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, já falei muito aqui também. Samir falando que tem dificuldade para manter o sono regular. Pois é, umas dicas que eu dou, né, para a higiene do sono é tentar se desligar um pouquinho mais cedo. O que é se desligar um pouquinho mais cedo? Se alimentar, aí faz essa parte de relaxar, não deixa para tomar banho, enfim, faz tudo antes, toma conta da casa, dos filhos, faz tudo que tem que fazer, aí depois toma um banho e relaxa, tenta se desligar das redes sociais, de televisão, não vai ver filme muito tarde da noite, então se desliga um pouco mais cedo do que você está acostumado, tenta ler um livro, tenta ver uma televisão, alguma coisa mais calma, uma comédia. Tenta tomar um chazinho, chá de mulungu, chá de camomila, chá de maracujá. São algumas coisas que podem fazer pra gente ficar mais calmo, pra gente induzir. Também não é para beber muito líquido próximo da hora de dormir, porque isso pode atrapalhar nessa questão do acordar de madrugada para fazer xixi. Então, outra dica é pingar óleo essencial de lavanda no travesseiro, 1, 2 gotinhas. Também ajuda na indução do sono. Essa questão da aromaterapia, desculpa, pode ser uma coisa bem bacana para a gente utilizar, para dar uma acalmada. Isso tudo porque a gente está querendo um emagrecimento ou está querendo modular toda essa questão de estresse, ansiedade, compulsão, até mesmo para as pessoas que não querem perder peso, ficar nessa oscilação de humor, ansiedade, estresse também. A questão do cuidado com o sono vai ser essencial, tá? Então, primeira dica é melhorar o sono, que é um erro que a gente pode estar cometendo sem a gente perceber. Segundo erro que acontece, gente, muito comum também, que às vezes pode prejudicar essa perda de peso, é comer saudável, mas comer em quantidade. Existe uma regra muito simples. Quando a gente come mais do que a gente gasta, a gente tende a ganhar peso. Quando a gente come menos do que a gente gasta, a gente tende a perder peso. Então, muitas vezes acontece o seguinte: a pessoa tá mais estressada no trabalho, tá mais ansiosa ou tá de TPM, né, pensando na mulher, acaba comendo volumes maiores do que precisa. E muitas vezes está comendo fruta, legumes, verduras, alimentos integrais, alimentos saudáveis. Não é uma alimentação ruim, não está comendo besteira, não está se entupindo de doce, não está comendo fast food, não está fazendo nada de tão errado assim, mas acaba comendo em quantidades maiores. Percebam quando vocês estão numa semana em que vocês falam: nossa, semana passada eu estava comendo bem menos quantidade, agora eu estou comendo um prato muito maior, eu estou tendo aquela sensação de querer comer mais vezes no dia. Então, comer saudável, mas comer em grandes volumes também pode ser um erro oculto que às vezes a gente não percebe, porque na nossa cabeça a gente está se alimentando de forma saudável, equilibrada, só alimentos do bem, mas no final do dia isso vai contabilizar como uma ingestão calórica muito maior do que a gente precisa ou muito maior do que a gente gastou. Então a gente vai ganhando peso aos pouquinhos sem perceber, tá? Então o segundo erro que vai comprometer diretamente com o nosso emagrecimento é comer saudável, mas comer em volumes maiores. Gente, bota no aviãozinho e vai compartilhando aí com a galera e vai falando aqui comigo se isso acontece com vocês, se isso não acontece com vocês. Eu, por exemplo, quando tô
de TPM, meu apetite fica descontrolado. Então, o prato que eu faço no almoço, que numa semana normal do mês, eu preciso ou tenho vontade de fazer uns 2 pratos. E mesmo assim, eu tento comer devagar. E aí são dicas, né? Quando isso acontece, a gente pode comer devagar. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui, quando vai fazer uma grande refeição, um almoço e um jantar, por exemplo, na correria do dia a dia, acabam comendo em menos de 15 minutos. A gente tem um tempo em que o nosso estômago manda um sinal para o nosso cérebro, esse tempo precisa durar 15 minutos pelo menos, para o nosso cérebro entender que a gente está saciado, está satisfeito, tá? A gente tem toda a produção hormonal, né? Para isso, para sinalizar isso. Então, quando a gente come muito rápido, isso não acontece. Uma dica que eu dou é o seguinte: eu tenho quase certeza, não posso falar 100% de certeza, que a maioria das pessoas não repousam os talheres quando comem. Por exemplo, estão almoçando, estão jantando, ninguém faz, comeu, botou aqui enquanto mastiga. A pessoa come, mastiga, vai comendo, às vezes nem consegue mastigar direito, nem engoliu, já tá colocando outra colherada na boca. Então, uma dica que eu dou para quando tiver por conta de uma ansiedade, estresse de trabalho, alguma coisa emocional, ou por um período de TPM, vocês podem usar essa estratégia. Coloca a cada garfada, você repousa os talheres na mesa, para você conseguir mastigar devagar. E o ideal é, principalmente quando vocês estiverem passando por esse momento, que vocês não façam nada, nenhuma dessas refeições de frente para o computador, respondendo e-mail, no telefone, na rede social. Usem pelo menos uma dessas grandes refeições do dia para vocês comerem com atenção voltada para aquilo ali, né? Com a atenção plena para o que está acontecendo, aqui e o agora, a comida, o almoço. Isso faz toda a diferença na questão da saciedade, tá? Então, em períodos mais compulsivos, pensem a respeito disso. Então, o nosso segundo erro é esse: comer saudável, mas comer em grandes quantidades, tá? E na nossa cabeça fica que a gente está fazendo a dieta toda certinha, mas a ingestão calórica do dia é muito maior do que a gente precisa. Então, esse é o segundo ponto, e se vocês puderem agir dessa forma, seria bem bacana. O terceiro ponto, eu tô falando desses pontos, mas eles não estão em ordem de importância. Se eu tivesse que dar ordem de importância aqui, nem eu saberia como que eu tenho que dar. O terceiro ponto é o intestino. Andressa, desse jeitinho que você falou. O que, Andressa? Tá. Podem interagindo aí comigo, que de vez em quando eu vou parar para ler. Só não vou parar do nada, que senão eu perco o meu raciocínio. Então, só para enfatizar aqui, esses pontos eles não estão em ordem de importância. Agora eu vou falar de um terceiro ponto que para mim é um dos principais. É cuidar do intestino. Às vezes, a gente pensa em emagrecer, a gente já pensa qual dieta que eu vou fazer, o que eu tenho que cortar, o que eu tenho que tomar. Hoje de manhã eu até fiz um post, né? Quando a gente tem, assim, 2 lados. Um lado mostrando pra gente suplementos, cinta modeladora, chás emagrecedores, chás detox. E do outro lado, dieta, treino e dedicação. Qual é o que a gente vai olhar? Suplemento, né? Na hora do emagrecimento, a gente vai pro lado mais fácil. Não é porque a gente não quer ser dedicado, não é porque a gente não quer treinar. Às vezes a gente tá sem tempo, ou às vezes a gente quer o imediatismo, a gente quer uma coisa mais rápido. Mas uma coisa que eu sempre falo: você não acorda magro, você não dorme magro e acorda gordo, né? O nosso ganho de peso, ele vem vindo aos pouquinhos. Então, na hora de perder peso, se você quiser o imediatismo, você pode até perder, você pode até ficar magro, mas você não vai ser magro, você não vai conseguir sustentar esse peso, porque você restringiu, você usou coisas que você não usaria para sempre, por muito tempo, ou você deixou de fazer muita coisa que não é sustentável, que você fez muita restrição. Então, você vai viver naquele efeito sanfona, tá? Então, só para falar isso, antes da gente pensar em qualquer coisa, a gente tem que cuidar de alguns pontos. E aí eu falei do sono, e agora o segundo, que é muito importante, é a saúde do nosso intestino. Acho também que a maioria de vocês já escutaram falar alguma vez
sobre o nosso intestino, é o nosso segundo cérebro. Isso é uma coisa que tem sido cada vez mais estudado. Existem vários trabalhos científicos, estudos científicos comprovando a relação de um intestino não saudável com a piora da ansiedade, do estresse, da compulsão. Quando a gente tem uma flora bacteriana, né? Porque o nosso intestino, ele é colonizado por trilhões, zilhões de bactérias. E aí a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. As bactérias boas a gente chama de bactérias probióticas, tá? Que a gente consegue aumentar a produção dessas bactérias boas, assim como a gente aumenta também a produção das bactérias ruins. Como que a gente aumenta a produção das bactérias ruins? Quando a gente consome muitos alimentos ácidos que vão acidificar o pH do nosso intestino, do nosso estômago, que é álcool, excesso de carne vermelha, excesso de laticínios, excesso de alimentos industrializados, o próprio estresse faz isso, a poluição, o uso de medicamentos. Então a gente vai alterando a nossa flora bacteriana do nosso intestino e a gente vai dando espaço para a produção dessas bactérias ruins e as bactérias boas elas vão reduzindo. E uma coisa que acontece dentro do nosso intestino é que 90% da serotonina, lembra que é aquele hormônio do bom humor, do bem-estar, é produzido pelas bactérias do nosso intestino. Então, quando a gente começa a não ter uma flora bacteriana muito saudável, a gente começa a reduzir a produção dessa serotonina, a gente começa a absorver alguns alimentos, algumas substâncias que vão piorar o nosso estresse. Por exemplo, a gente começa a ter mais glutamato, que é uma substância que vai deixar a gente mais excitado, estressado. Então, a gente começa a ter uma alteração hormonal e a gente fica o quê? Mais ansioso, mais estressado, mais triste, menos feliz, com mais apetite, com mais desejo por carboidratos, mais desejo por doces. Então, primeiro ponto, antes da gente pensar em dieta, além do sono, é tratar do nosso intestino. Como que a gente pode melhorar o nosso intestino? Aí vem as dicas que eu dou para vocês. Primeira coisa, Renato, como é que eu sei se eu tô com o intestino ruim ou não? O normal, né? Não tem normal, tipo, tem que ir uma vez no banheiro, 2 vezes no banheiro, 3 vezes no banheiro, ou vai um dia sim, um dia não. Tem pessoas que o normal delas é isso, mas como é que a gente começa a ver que isso não tá normal? Quando a gente fica mais de 2, 3 dias sem ir ao banheiro, quando a gente fica com estufamento abdominal, gases, quando a consistência do nosso bolo fecal, do nosso cocô, começa a alterar demais, uma hora tá muito dura, outra hora tá muito mole, outra hora tá normal. O formato ideal é o formato de uma bananinha, tá? Aquela bem lisinha, do formato de uma banana. Então, vocês começam... Tem pessoas que, quando eu pergunto isso, me respondem assim, nossa, eu nem olho, nem costumo olhar. Mas primeira coisa que vocês têm que saber, se vocês querem ganhar massa muscular, se vocês querem emagrecer, se vocês querem ter saúde, vocês precisam melhorar estresse, compulsão, ansiedade, vocês precisam tratar do intestino de vocês. Isso não sou eu, Renata, que estou falando. Isso é estudado cientificamente, tá? Então, vocês têm que começar a perceber como é que tá isso. Não estando tão legal, vocês precisam ver se vocês estão se hidratando bem. Vocês precisam ver se vocês estão ingerindo muito desses alimentos ácidos que eu citei, carne vermelha, excesso de laticínios, refrigerante, álcool, medicamentos, tá? Nível de estresse, então até mesmo uma meditação, uma yoga, coisas que podem acalmar a gente, podem melhorar o intestino, mas aumentar água, aumentar fibras, alimentos integrais. Não adianta a gente começar a aumentar, a comer mais legumes, verduras, semente de chia, semente de linhaça, pão integral, arroz integral. Se a gente só aumentar fibra sem aumentar água, o nosso bolo fecal ele vai aumentando de volume, o cocô vai ficando grande, volumoso, mas ele não vai conseguir ficar hidratado para conseguir passar pelo nosso intestino. Então, às vezes, pode piorar essa prisão de ventre, tá? Então, a gente também tem que aumentar a água. E aí, algumas coisas que ajudam a lubrificar, eu gosto de botar muito, por exemplo, o óleo de coco para lubrificar esse bolo fecal. Aumentar a ingestão de alimentos probióticos, que vão aumentar a produção dessas bactérias boas que eu falei para vocês. Kefir, tá? Kombucha, isso tudo são alimentos que são
que tem colônias de bactérias, iogurtes, que também tem cepas de probióticos, biomassa de banana verde, eu não sei se vocês já escutaram falar sobre isso, mas é uma fibra pré-biótica que serve de comidinha, vamos dizer assim, para as bactérias do nosso intestino. A gente pode colocar em sopa, em shake, em suco, em panqueca, em tudo. Psyllium, que é uma outra fibra também que ajuda muito aí no intestino, ajuda na saciedade. Para algumas pessoas a gente pode usar probióticos, né, manipulados ou então em sachês, só que não acham, já escutei falar que tem que tomar probiótico quem tem problema de intestino, quem tem prisão de ventre. Se vocês se entupirem de probióticos e estiverem utilizando a cepa de bactérias erradas, a prisão de ventre de vocês, a constipação de vocês, o desconforto abdominal de vocês podem piorar. Então, aquela pessoa também que tem sempre estufamento abdominal, não tem essa parte intestinal legal, é bom pesquisar a respeito das comidas dos alimentos low food maps, que são alimentos de baixa fermentação. Eu também trabalho isso com meus pacientes, eu dou uma tabelinha dos alimentos que fermentam mais, que fermentam menos. Então, a pessoa que tem muito desconforto, também não se dá bem usando probiótico de uma vez, de primeira. Então, primeiro eu passo essa tabelinha, a gente vai tirando, vai vendo o que ela se sente bem, o que ela não se sente bem, tá? Então, esse é um outro ponto. Então, falamos do sono, noites de sono, erros, né, ocultos que podem comprometer com o nosso emagrecimento. Erros o sono, privação de sono. O segundo ponto que eu falei foi comer saudável, mas comer em grande quantidade. O terceiro agora que eu tô falando é a saúde do nosso intestino, tá? Então agora vamos pro quarto ponto. Só para falar para vocês, quando terminar a live, eu vou colocar num linkzinho na minha bio, uma paginazinha lá para vocês cadastrarem e-mail e vocês receberem um e-book que eu preparei para vocês com todos esses erros que eu tô pontuando aqui. É um e-book gratuito, é só cadastrar. Eu vou deixar tudo bonitinho para vocês depois. E, gente, aviãozinho para chamar a galera, que essa live tá bem bacana e eu acho que serve para muita gente. Só clicar no avião, aí vai aparecer um nome de algumas pessoas e vocês colocam para elas virem assistir, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão me mandando mensagem aqui, tá bom? Então, vamos lá. Quarto erro. Hidratação inadequada. Às vezes, a gente peca nessa questão da água. E, gente, água não tem sabor, água não tem cheiro. É difícil a gente gostar de água. E o que a água tem a ver com emagrecimento? O centro da sede no nosso cérebro é do lado do centro da fome, tá? Então, quando a gente não está muito bem hidratado, a gente pode começar a ter sensação de ter mais fome ao longo do dia, mas na realidade o que a gente tem é sede. Então, a gente acaba querendo comer mais. Ai, travou. Travou, mas acho que agora eu voltei. Renata, para não comer doce após o almoço, como mamão. Isso é legal? Sandra, super. É só você... a fruta, depois da refeição, ela é super bem-vinda, só não exagerar na quantidade. Com certeza é muito melhor do que um doce. Vamos lá, então, falando aqui da hidratação. Então, o centro da fome é do lado do centro da sede. A gente pode ter mais fome porque a gente não está bem hidratado. E quais são os primeiros sintomas? Primeira coisa, tá, gente? Quando a gente sente sede, a gente já está com 2% do nosso peso desidratado. Então, a gente precisa criar o hábito de beber água sem ter sede. Uma dica que eu dou para todos os meus pacientes, para todos os meus atletas tá com dificuldade de se hidratar? Coloca despertador a cada 2 horas para lembrar de você beber água. Baixa um aplicativo chamado Drink Water, beber água, para você lembrar. Coloca uma meta e aí ele vai despertando. Uma dica que eu dou para vocês saberem quanto de água que vocês têm que ingerir é o seguinte: pega o peso de vocês, já falei aqui milhões de vezes. Pega o peso de vocês e multiplica por 35 ml, tá? Vocês vão saber basicamente o que vocês precisam ingerir. E aí vocês podem incluir chás, vocês podem incluir sucos naturais, mas a água, ela tem que ser o principal, tá?
travando. Tá travando um pouco. Se estiver falhando, vocês me chamem aqui, tá, gente? Então, eu tô no erro número 4, que é a hidratação inadequada. Então, comecem a prestar atenção. E a desidratação, o sintoma inicial é dor de cabeça, irritabilidade, baixa concentração, além do aumento da fome, que a consequência é o quê? Comer mais e acabamos aumentando o nosso peso sem perceber. A gente acaba beliscando mais, querendo comer mais quantidade. Então, comecem a prestar atenção nessa hidratação, ok? Então, o quarto erro que a gente comete é se hidratar mal, não beber água o suficiente. Então, quinto erro. Agora vamos para o quinto erro. São 10 erros que eu vou falar aqui e ainda vou falar mais um. São vários erros, gente, mas eu tentei separar os principais. Quinto erro, excesso de consumo de alimentos diet light. O que acontece? Primeiro, quando o alimento é diet, é light, é fit, a gente faz uma autossabotagem, às vezes, aqui no nosso cérebro sem perceber. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês sabem que tem uma torta de chocolate daquela torta mousse, exemplo, cheio de açúcar mesmo, açúcar branco, farinha, sei lá, doce de leite, tudo do mais gostoso, mas que a gente sabe que aquilo ali é gordo, que é cheio de coisa que não devemos comer em grande quantidade com tanta frequência. E do outro lado tem uma torta fit, que nem é tão saborosa assim, mas é cacau, é adoçado com stevia, com xilitol, com não sei o que, pasta de amendoim, enfim, é uma coisa mais fit. O que acontece? O que às vezes a gente faz? Quando é aquele doce mesmo, daquele que a gente sabe que não é ideal a gente comer, a gente se controla para comer aquela quantidade ali. Cara, eu só posso comer isso, esse doce é muito engordativo. Quando é uma coisa mais light, às vezes a gente se sabota comendo mais quantidade, porque é diet, é light, às vezes não é o que a gente quer comer, então a gente come mais, porque a gente não consegue acabar com aquela sensação, tipo, era o doce que eu queria, então a gente vai comendo, então isso é uma coisa que a gente pode se sabotar sem perceber. E quando a gente começa a consumir muitos alimentos diets, por exemplo, né? Diet normalmente é quando tira todo o açúcar do alimento. Esses alimentos são substituídos, esse açúcar é substituído por adoçantes. Na maioria das vezes são adoçantes artificiais. Ciclamato de sódio, sacarina, aspartame, que são adoçantes que são super veneno para o nosso organismo. A gente não consegue metabolizar esses adoçantes, tá? E eles têm diversas consequências. Uma delas é, quanto mais o paladar doce a gente estimula, mais vontade a gente tem de comer doce. Então, é diet, é sem açúcar, mas é cheio de adoçante. A gente vai estar sempre com aquela vontade incubada de querer comer o doce. Então, quanto mais alimento diet a gente come, mais vontade de comer doce a gente tem. A gente não consegue cessar isso aí, tá? E o diet eu falei, é quando a gente tira 100% de algum ingrediente, que normalmente é o açúcar. O light é quando a gente tem uma redução de pelo menos 25% de algum nutriente, que normalmente é a gordura, mas pode ser o açúcar, pode ser a gordura. Então a gente reduz isso aí. Quando a gente reduz a gordura, às vezes a gente acaba aumentando o sódio, o sal, para dar mais sabor, tá? Mas a gente começa também a dar a gente vicia, porque bota mais sal, aí a gente vai meio que contaminar o nosso paladar, tá? Querendo comer cada vez mais desses alimentos. Então, tem que tomar cuidado com esse excesso de diets e lights, achando que a gente está mandando bem, mas na realidade a gente acaba comendo em maior quantidade ou então contaminando o nosso paladar, querendo sempre alguma coisa mais doce ou mais salgada, tá? Isso para ver depois, tá? Mas vai dar para rever ainda. Então, o quinto erro é esse. O sexto erro, consumo dos alimentos falsos saudáveis. O que é isso, gente? Eu não sei. E aí eu dou uma super dica para vocês, tá? Eu não sei se vocês sabem ler rótulo. Eu sempre tento estimular os meus pacientes a entenderem
a lerem, entenderem, a saber se aquele alimento é bom ou não é bom sozinho, sem precisar me ligar, me mandar um WhatsApp, Renato, isso aqui pode, isso aqui não pode. A leitura do rótulo não é difícil como a gente acha, é simples. Vamos lá. Primeiro, travou um pouquinho. Então, estava falando da questão da leitura do rótulo, tá? Primeiro, na parte dos ingredientes, o que vem em primeiro lugar é o que vai ter mais quantidade no alimento. O que vem em último lugar é o que vai ter menos quantidade no alimento. Primeira regra, quanto mais ingredientes tiver, mais industrializado ele vai ser. Quanto mais nome difícil você lê naquele ingrediente ali, você fala, nossa, não sei nem o que é isso. Mais industrializado ele vai ser, mais aditivo químico, mais conservantes, mais coisas ruins aquele produto vai ter. Então, quanto mais ingrediente e quanto mais nome difícil, pior é o produto. E o que vier na frente vai ser o que tem maior quantidade. Então, às vezes, por exemplo, pão integral. A gente sabe que tem aquele pão 100% integral, tá? Que aí é só farinha de trigo integral. E tem os pães que tem a farinha de trigo integral, mas a farinha de trigo integral, quando a gente vai olhar, aparece lá como quinto ingrediente. O primeiro vai vir farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é a farinha normal. Aí depois vai vir gordura vegetal, não sei das quantas. Aí depois vai vir açúcar. Aí depois vai vir não sei o quê. Aí lá no quinto ingrediente tem a farinha de trigo integral. Ele tem a farinha integral, mas ele é quase nada de integral. A nossa legislação, a Anvisa, por exemplo, permite, se tiver 1%, acho que no caso dos pães, 1% de farinha integral, a gente já pode vender aquele produto ali como pão integral, biscoito integral, isso também serve para os biscoitos, tá? Então, quando a gente vai ver um biscoito, não é biscoito recheado, vou falar aqui algumas marcas que são mais conhecidas, é Nesfit, é Belvita, mas, gente, vai ler o rótulo desses alimentos, tá? Vocês vão ver que vai ter o açúcar no segundo ingrediente, a farinha de trigo comum vai ser o primeiro ingrediente, aí os ingredientes mais interessantes vão estar ali por último. Então, eles vão ser falso saudáveis, porque a indústria, ela meio que manipula isso pra gente, ela engana a gente, tá? Quem não é atento a isso, ou quem não sabe ler rótulo, acaba se enganando. Então, acaba comprando um alimento achando que tá abafando, e não tá? Então, a mesma coisa, barrinha de cereal. Então, comecem a ler. Aí a regra, gente, menos ingredientes, melhor. Menos nome difícil, melhor. E saibam ver se os melhores ingredientes vão estar ali em primeiro, tá? Aparecendo em primeiro, na ordem. E aí, também essa questão da validade. Outra coisa que eu falo bastante para os meus pacientes. Quanto maior a validade do produto, menor vai ser a validade da sua vida. Por quê? Eu brinco com eles, porque quanto maior a validade do produto, mais aditivo, conservante, mais um monte de coisa ruim aquele produto vai ter. Então, imagina o mal que isso pode fazer dentro do seu organismo. Quanto menor a validade do produto, quer dizer que ele é mais natural, ele tem menos conservantes, por isso, menos aditivo, por isso que ele vai estragar mais rápido, tá? Então, cuidado com o consumo desses falsos saudáveis. E aí a dica que eu dou é a seguinte: baixem um aplicativo chamado Desrotulando. Eu faço a propaganda desse aplicativo, eu não ganho nada com isso, mas é porque eu acho ele muito útil. Vocês conseguem, Desrotulando, na App Store, no app, vocês conseguem pegar o QR Code do produto, e aí vai ter avaliação, se ele é bom, se ele não é. Você pode ver quais são os ingredientes que eles têm, se é um produto bom, médio, ruim. Esse aplicativo ajuda muito quando vocês estão lá no mercado decidindo, por exemplo, esse requeijão é bom, esse queijo é bom, esse iogurte é bom, então esse pão é bom. Então, vocês mesmos podem começar a ver isso, tá? Por exemplo, a tapioca. A tapioca ela é super famosa aí no meio fitness, né? Derrubou o pão. A tapioca por muito tempo foi o alimento do momento. Acredito que ainda seja. Mas isso aí a tapioca foi tão, né? Teve um boom tão grande
que hoje em dia a gente vê tapioca cheia de aditivo químico. Tapioca tem que ter 2, 3 ingredientes. A gente começa a ver um monte de coisa para aumentar a conservação do produto e às vezes baratear o custo, que deixa de ser um alimento bom, entendeu? Acho que tem uma pergunta aqui para mim. Vocês estão entendendo, gente? Vocês querem fazer pergunta? Eu tô no 6º erro aqui. A gente ainda tem 25 minutos de live e ainda faltam falar 5 erros. Eu falo bastante. Tem uma perguntinha aqui. É bom botar umas gotinhas de limão na água? Faz o mesmo efeito de beber água pura? Gia, o limão, ele é um alimento que alcaliniza o pH do nosso sangue, então ele ajuda. Quando eu falei da questão dos alimentos que acidificam e por isso pioram toda a flora do nosso intestino, o limão, não necessariamente o limão em jejum, mas toda hora que a gente consome o limão na água, a gente vai estar estimulando com que o pH do nosso sangue fique mais alcalino, então o nosso organismo como um todo fica mais preparado para receber os outros alimentos, então a digestão melhora, a eliminação de toxinas melhora, a comunicação entre os órgãos melhoram, tá? Então, se vocês tiverem mais dúvidas, mandem aqui, tá? Então, vamos lá. 6ª dica, falei. 6º erro é consumir os alimentos falsos saudáveis. Agora vamos para o 7º erro. Consumo de bebidas alcoólicas, tá, gente? A gente sabe que nessa quarentena a galera mais dentro de casa acaba até bebendo um pouquinho mais, mas no geral eu acho que consumo de bebida alcoólica faz parte da rotina da maioria das pessoas, tá? Se quem não bebe, ótimo, mas qual é o problema do consumo de bebida alcoólica no emagrecimento, tá? Primeiro, álcool tem caloria. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o carboidrato fornece 4 calorias por grama de carboidrato. A proteína são 4 calorias por grama de carboidrato. A gordura são 9 calorias por grama de gordura. E o álcool são 7. Então, se a gente beber, eu até falo, né, até brinco, que, por exemplo, uma lata de cerveja, a cerveja é o pão francês líquido, tá? Quando a gente consome determinadas bebidas alcoólicas, principalmente essas que têm mais carboidrato, no caso da cerveja, é como se a gente tivesse a cada latinha comendo um pão francês. Imagina quando a gente vai para uma churrascada, quando a gente sai para beber com os amigos. Aí a pessoa fala assim para mim, Renata, mas eu não tomo cerveja, eu tomo caipivódica. Mas aí, qual é a fruta que tem? Você bota açúcar? Qual é a quantidade que você usa? Então, assim, o álcool em excesso, ele vai se transformar em gordura. Tudo que a gente consome em excesso se transforma em gordura. A gente estoca isso. O álcool também, ele aumenta a desidratação. O álcool também atrapalha a sinalização da síntese de proteína para o nosso músculo. Então, atrapalha o ganho de massa muscular. O álcool, ele atrapalha a recuperação para quem treina, né? Então, de um dia para o outro, a recuperação do nosso corpo fica mais lenta. A gente acaba aumentando a produção de substâncias tóxicas dentro do nosso corpo. Então, aumentando a produção dessas toxinas, o nosso intestino não se comunica bem com o nosso fígado, que não se comunica bem com o nosso cérebro, que atrapalha todo o nosso metabolismo e, consequentemente, vai atrapalhar nosso emagrecimento. Então, todos os nossos órgãos se falam. Então, o que a gente faz em excesso vai acabar atrapalhando. Então, o álcool, às vezes, a gente bebe uma tacinha por noite. Renata, vinho, já ouvi falar que o vinho faz bem para o coração. O vinho tinto, ele tem várias propriedades maravilhosas, antioxidantes, anti-inflamatórios, é fonte de flavonoides, antocianinas. Só que uma tacinha todo dia e mais. Sexta-feira não é uma tacinha, são 2. Sábado não são 2, meia garrafa, às vezes uma. Às vezes eu abro com uma cervejinha. Então, não é uma tacinha de segunda a segunda. É uma tacinha de segunda a quinta, que se transforma em 2 na sexta, que se transforma um pouquinho a mais no sábado e no domingo. E aí, gente, quanto mais a gente bebe, mais o nosso corpo sente falta. E fica aquele ciclo vicioso. Que nem quanto mais açúcar a gente consome, mais vontade a gente tem. Quanto mais carboidrato a gente come, a gente aumenta os receptores de carboidrato nas nossas células, mais desejo de carboidrato a gente vai tendo. Então, tudo isso é um mecanismo que a gente vai criando para o nosso corpo. Então, por isso, eu tô aqui conversando com vocês, eu resolvi fazer essa maratona aqui dessas três lives,
para falar exatamente um pouquinho do post que eu fiz hoje de manhã. Estar magro é diferente de ser magro. Ser magro é uma mudança de comportamento, é entender o que acontece com a gente, é entender quais são os nossos pensamentos que atrapalham, que sabotam a nossa mente. Então, a gente tem que mudar a nossa mente para depois mudar o nosso comportamento e não ficar assim, efeito sanfona, viver de dietas, tá? Então, esse é o grande porém aí que eu quero chegar com tudo isso. Mas aí eu tô passando para vocês aqui. Quem tá chegando agora, gente, eu vou deixar um link lá no meu Instagram, que depois eu vou deixar um e-book que eu preparei para vocês, com todos os pontos que eu tô falando aqui dessa live, tá? Que aí vocês podem ler com calma, ler com a família, ler com os amigos. E são 15 páginas, é bem com letras grandes, é bem resumidinho, porque eu sei que rola uma preguiça da gente ler quando é muita informação, né? Então, consumo de álcool, vamos tomar cuidado com isso. Pode ser um erro que a gente às vezes não percebe, que a gente excede e o álcool se transforma em gordura. E, gente, erro número 8. Exceções. Antes de eu falar o número 8, deixa eu ver a pergunta de vocês. Ricardo, meu tio, tomar água na refeição é bom? Olha, tomar água atrapalha, não é esse negócio de dar barriga, isso aí é mito da nutrição, tá? Não dá barriga. O que o líquido faz é atrapalhar a digestão, a metabolização dos nutrientes. A água seria muito melhor do que qualquer outro tipo de líquido, tá? Mas o ideal é não beber durante a refeição. Espera para beber após a refeição, tá? Se você tem o hábito de beber durante a refeição, vai diminuindo, vai só bebericando e vai perdendo esse hábito, porque isso é um hábito. E quando a gente cria um hábito, é difícil da gente tirar. Então, a gente tem que ir diminuindo, tentando, testando. Que nem quando a gente está naquele ciclo de comer doce. Nossa, é muito difícil a gente sair desse ciclo. Erro número 8. Exceções. Antes de eu falar o número 8, deixa eu ver a pergunta de vocês. Ricardo, meu tio, tomar água na refeição é bom? Olha, tomar água atrapalha, não é esse negócio de dar barriga, isso aí é mito da nutrição, tá? Não dá barriga. O que o líquido faz é atrapalhar a digestão, a metabolização dos nutrientes. A água seria muito melhor do que qualquer outro tipo de líquido, tá? Mas o ideal é não beber durante a refeição. Espera para beber após a refeição, tá? Se você tem o hábito de beber durante a refeição, vai diminuindo, vai só bebericando e vai perdendo esse hábito, porque isso é um hábito. E quando a gente cria um hábito, é difícil da gente tirar. Então, a gente tem que ir diminuindo, tentando, testando. Que nem quando a gente está naquele ciclo de comer doce. Nossa, é muito difícil a gente sair desse ciclo. Durante uns 5 primeiros dias a gente sofre, a gente vai ter que sofrer. Mas para que a gente tenha uma mudança, a gente precisa fazer um esforço. Mas depois, gente, isso se torna uma coisa tranquila. E não é para parar de comer doce para a vida. É para a gente entendendo como que a gente funciona e gerando um equilíbrio, tá? Então, cheguei no 6º erro. Marcos, bacana. Peclá, e aí, Aloísio, já tô no 8º, vou falar o 8º agora, mas a live vai ficar salva aí por 24 horas. Depois eu vou disponibilizar um link para vocês assistirem a live com calma de novo. E vai ter esse e-bookzinho que eu vou disponibilizar para vocês também. Então, 8º erro que a gente comete, a gente às vezes não percebe. Exceções que viram rotina. O que eu quero dizer com isso? Quem nunca passou por isso? Ai, hoje eu mereço. Ai, o dia foi muito cansativo, eu tô muito estressado, preciso. Só hoje. Amanhã eu evito, tô cansado. Ai, nossa, poxa, vivo de tanta restrição, tanto estresse, a vida passa tão rápido, preciso disso. Então, o que eu quero dizer com isso? São autossabotadores da nossa mente, que a gente vai nos enganando e a gente fala só hoje, amanhã eu começo, hoje eu tô cansada, eu mereço. São coisas que a gente vai falando pra nossa mente, que a gente vai abrindo uma exceção aqui, uma exceção ali. E às vezes não precisa ser pedir uma pizza, tomei 5 cervejas, comi 2 pedaços de bolo. São pequenas exceções que a gente faz em diversos momentos no dia. Tomei um cafezinho com a galera do trabalho ou em casa, comi um docinho.
Aí pela manhã eu comi um pão francês numa frequência que eu não tô tão acostumado. Aí tomei um copinho de refrigerante, porque, nossa, hoje eu tava precisando de um refrigerante, eu preciso de um refrigerante, então tomei um copinho. Aí no jantar, mas hoje foi uma tacinha de vinho. Pequenas coisas, foi só um biscoitinho aqui no trabalho, um creme cracker, um maisena, um recheado do meu filho. Pode ser um ali, outro aqui, foi só uma balinha, né? Que são coisas, pequenas exceções que no final do dia isso vai ser contabilizado. E aí, o que eu falei para vocês, aquela matemática simples, se eu como mais do que eu gasto, a gente vai ganhando peso. Então, são pequenas exceções que a gente vai fazendo que às vezes a gente não percebe. E por isso que muitas vezes eu passo para os meus pacientes fazerem um diário alimentar. Tá achando que está fazendo a dieta e tá sentindo que não está emagrecendo como deveria, começa a anotar 3 vezes na semana, em um dia de final de semana, ou todos os dias da semana, tudo que você come, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, botando horário, quantidade, as exceções que você fez. E aí você vai perceber, no final da semana, você vai falar assim, nossa, olha o que eu fiz aqui, olha o que eu fiz aqui. Ou eu vejo com vocês, e às vezes vocês não percebem, eu falo assim, olha isso, olha isso, olha isso, tá vendo porque você não tá conseguindo? Então, por conta dessas autocompensações que a gente faz, a gente acaba se sabotando sem perceber. Isso é comum, isso é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. E às vezes a gente acha que não faz isso, mas quando a gente começa a colocar no papel, a gente vê a frequência que a gente está fazendo isso. Então, exceções que viram rotina é o 8º erro do emagrecimento, tá? Eu vou ter que ser rápida, que ainda faltam 3 e só faltam 15 minutos aqui para a live. Então, 9º erro, gente, final de semana. Vamos lá, final de semana. Se o nosso corpo tivesse calendário, sábado e domingo, tá liberado, a gente pode comer o que a gente quiser. Eita, calma aí. Se o nosso corpo tivesse calendário para isso, ia ser maravilhoso. A gente poderia comer o que a gente quisesse, que ia estar tudo ok. Mas não, a gente tem que começar a tratar o nosso final de semana como se fosse um dia da semana. É lógico que a gente vai deixar de ter vida social? Não. A gente pode escolher um dia livre, 2 dias livres na semana, que não necessariamente precisam ser final de semana. Quinta-feira à noite eu tô afim de beber alguma coisa com um amigo, com a amiga, com o namorado, com o marido, pedir uma pizza. É só você moderar na quantidade, é só você pegar refeição livre, não dia livre. A tendência é que final de semana, o que é muito comum acontecer é que a gente fica todo certinho. Segunda-feira é aquele dia que a gente fala, é hoje, começo. Aí fica ali, lindo e maravilhoso, cheio de foco para começar uma atividade física. Aí quer fazer o suco, o chá, a dieta, comer salada, começa segunda-feira lindo. Aí terça ainda tá firme, quarta-feira já começa a pensar assim, tô tão bem, aí já começa a ter desejo, mas às vezes se segura. Quando tá rolando, né, campeonato brasileiro, campeonato de futebol, a gente já tem uma desculpa. Vou beber, vou comer alguma coisinha assistindo, enfim, principalmente os homens, né? Mas aí quarta-feira começa a pensar, na quinta-feira já começa. Não, hoje eu vou pedir alguma coisa diferente no jantar. Na sexta-feira, em época de trabalho, hoje é dia de sair com a galera do trabalho e comer alguma coisa diferente. Aí começa, só fica no foco mesmo, segunda, terça, às vezes quarta. Mas ainda assim com um certo nível de controle. Chega final de semana, quer comer tudo que não comeu durante a semana, principalmente aquelas pessoas que são mais focadas, tá? São focadas, fazem tudo bonitinho de segunda a sexta. Final de semana é tão focado que final de semana quer comer tudo que não comeu. O doce, a pizza, o álcool. E aí não tem conta que fecha. O excesso que você vai fazer no final de semana vai contabilizar para o seu dia. Então, no final da semana e no final do mês, o balanço de caloria vai estar negativo. Quer dizer, vai estar positivo. Você vai estar ingerindo mais do que você deveria. Tá? Então, pro emagrecimento, o final de semana, assim como para a vida, tá? Tem que ser tratado como um dia de semana, um dia simples de semana. E aí a gente vai tendo refeições livres, e para cada refeição livre a gente tem que botar na nossa cabeça que a gente precisa ter uma dieta equilibrada, colorida, com frutas, legumes, uma boa hidratação ao longo da semana inteira. Treino,
tá? Mesma coisa, não treinou a semana inteira, quer fazer 4 horas de academia, quer num dia ou no outro? Não, o ideal seria vocês, aquele antes feito do que perfeito, aí os professores de educação física que me corrijam, mas às vezes é melhor a gente fazer alguma coisa 30 minutos todos os dias do que fazer 1 hora, 2 horas num dia só, até porque o que eu falei, o que vai contabilizar é o balanço energético que a gente faz no dia, tá? Então pensem a respeito dessa questão de final de semana, comecem a tratar como durante a semana e se quiserem ter uma refeição livre, façam, balanceiem o final de semana. Leto, aí o Leto me falando, não é isso, Leto? Melhor fazer um pouquinho, 30 todo dia, né, Leto? Muito melhor. Mas é isso é para alimentação, é para atividade física, é para tudo na vida, tá? É aquele famoso equilíbrio. A gente tem que deixar de ser 8 ou 80. Eu tenho muito paciente que é assim, ou faço ou eu não faço. Ou eu corto tudo, ou eu chuto o balde. Por exemplo, tem pacientes que falam assim, nossa, Renata, fiz tudo errado, minha dieta foi por água abaixo, porque eu comi um bolo no final de semana, tá tudo errado, agora o que vai acontecer comigo? Ferrei com tudo, né? Vou desistir. Pelo contrário, recomece no dia seguinte. Gente, a gente tem altos e baixos, a gente tem que recomeçar. A vida que segue. Isso acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com vocês. Não é porque eu sou nutricionista que isso não acontece. Mas pelo fato de eu entender sobre isso, de eu estudar sobre isso, eu consigo me equilibrar. Porque eu tento não viver nessa questão de restrição. 8 ou 80 não funciona. A gente tem que ter consistência. E para ter consistência, não dá para ser 8 ou 80, tá? Então, o 9º erro é esse. Vamos para o 10º erro, que é fazer dieta sem restrição, ou fazer essas dietas da moda, ou seguir o que o blogueiro tá falando, o blogueiro fitness, o que tá na moda. Exemplo, nossa, eu tô ouvindo muito falar de detox, tô ouvindo muito falar de jejum, tô ouvindo muito falar de dieta cetogênica, tô ouvindo muito falar de dieta low carb. Gente, se vocês fizerem isso, primeiro, que isso não é dieta, isso são primeiro que eu nem gosto desse termo dieta. Dieta é uma coisa que parece que tem prazo de validade, tá? A gente tem que pensar... Ai, meu Deus. Isso. A gente tem que pensar... Travou, desculpa. A gente tem que pensar em planejamento alimentar, tá? A gente não tem que pensar que a gente vive de dieta. A gente tem que pensar que a gente tem um plano alimentar para ser seguido. E essas dietas que eu falei aí não são dietas. Elas são para ser usadas como estratégias alimentares. O jejum tem muito benefício. A dieta cetogênica, ela também tem muito benefício. A dieta low carb é um termo que é muito confundido por muitas pessoas. A dieta low carb, as pessoas acham que tem que ser sem carboidrato. Não é dieta no carb, é dieta com carboidratos de baixa carga e índice glicêmico. Isso vai ser falado na live de amanhã. Eu vou falar de detox, eu vou falar de jejum intermitente, eu vou falar de cetogênica, eu vou falar de dieta plant-based, que é a dieta vegana. É claro que como eu só tenho 1 hora, eu não vou me aprofundar muito nesses temas, mas eu vou falar um pouquinho de cada. Mas só para falar agora que um dos erros que a gente comete é sair fazendo o que estão falando, o que funciona com um, que funciona até de repente que funcionou com seu marido, com a sua esposa, com um amigo seu, mas que foi feito de forma orientada para eles. Quando a gente faz essas dietas num período que a gente não está apto para isso, por exemplo, vocês estão passando por algum estresse emocional, estão num período de TPM, as mulheres, ou estão, sei lá, passando por algum período que não seja tão interessante assim, vocês podem aumentar, se fizerem isso de forma desorientada, aumentar mais ainda o estresse, a ansiedade, porque vocês vão estar fazendo restrições de forma errada, aumentar a compulsão alimentar, de forma desorientada, aumentar mais ainda o estresse, a ansiedade, porque vocês vão estar fazendo restrições de forma errada, aumentar a compulsão alimentar, o desejo por carboidratos, por alimentos. Então, esse é um erro que para mim, esse 10º erro que eu tô falando aqui, é um dos mais cometidos também pela maioria de vocês, porque vai fazendo o que está escutando, o que está na moda, o que está dando certo, mas nós somos seres únicos. Nós temos nossas individualidades
biológica, a gente tem um gene único, nossa genética é única. Então, o que serve para mim não vai servir para você. Não adianta se o nosso peso é igual, se a gente faz a mesma atividade física, se a gente tem a mesma idade, a gente é único. Então, a gente tem que saber individualizar, tá? E o último erro, gente, antes que eu não quero que essa live caia, porque senão eu não vou conseguir salvar para vocês. É um erro que muda a vida da pessoa. Eu tô falando agora, é o 11º erro, é um erro extra que eu trouxe aqui pra vocês. Que eu falei, nossa, como que eu não falei isso com eles? É um erro que muda a vida da pessoa. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Eu não estava conseguindo perder 2 quilos que eu precisava perder. E eu não estava conseguindo perder aquela gordurinha localizada da região abdominal, que é o que mais me incomoda. Essas gordurinhas localizadas são as mais difíceis. Até que eu usei essa estratégia comigo. Eu sempre lia nos estudos, eu sempre via a respeito disso. Eu falei, gente, eu falo para os meus pacientes fazerem, deixa eu testar isso em mim. Porque assim, é cientificamente comprovado, tem várias explicações fisiológicas para isso. Mas por conta da minha rotina, por conta do meu hábito, eu acabava comendo muito tarde, muito próximo da hora de dormir. Isso é um erro que eu acho que muitos de nós cometemos. Comer muito tarde, muito próximo da hora de dormir, vai piorar toda a nossa sinalização hormonal, sinalização de alguns hormônios que vão aumentar a deposição de gordura abdominal. Então, quando a gente come muito tarde, a gente aumenta a probabilidade da gente armazenar o alimento sob a forma de gordura. Principalmente quando são alimentos que vão estimular muito a insulina. Insulina é um hormônio que tem o papel de guardar energia para dentro dos nossos tecidos. Então, se a gente faz isso muito próximo da hora de dormir, se a gente consome alimentos de mais carga glicêmica elevada, índice glicêmico elevado, não tem jeito, a gente vai engordar. Então, tem que ter uma alimentação com uma carga glicêmica menor, um índice glicêmico menor. Então, tá faltando 1,50, tá, gente? Eu vou fechar isso agora. A gente tem que evitar alimentos como pão, tapioca, arroz branco, massa. Isso, no geral, pensando no emagrecimento. Algumas frutas de alto índice glicêmico, mel, geleia, tudo isso a gente tem que ser evitado. E também, mesmo que não sejam esses alimentos, comer muito próximo da hora de dormir pode aumentar ainda mais essa sinalização. Gente, é o seguinte, falta 1 minuto para encerrar a live. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar direct. Eu estou muito feliz com a participação de vocês. Essa semana, até quarta-feira, eu vou estar fazendo essa maratona de lives. Amanhã vai ser sobre ciclo de estratégias, que eu vou falar um pouquinho sobre detox, dieta cetogênica, jejum, dieta low carb. Então não percam, vou aguardar vocês aqui às 7 horas, tá? Enviem para os amigos, a live vai ficar salva por 24 horas. E quem tiver interesse nesse conteúdo que eu dei hoje, se cadastre lá no link que eu vou colocar agora e vai receber o e-book. E eu vou botar um post agora também dessa live, que eu quero que vocês me contem um aprendizado que vocês tiveram hoje. Comentem lá, curtam o post e comentem para eu saber se vocês gostaram. Que se vocês tiverem gostado, eu vou tentar fazer isso mais vezes. Então eu preciso desligar antes que eu não consiga